Tua mão, se tem uma criança perto de você aí, estenda a sua mão, vamos orar pelas crianças. Senhor Deus, nós consagramos as nossas crianças ao Senhor, abençoamos elas, declaramos que elas são ministras do Teu altar, declaramos que elas são cheias do Espírito Santo e que o Senhor também ministra agora nesse lugar ao coração delas, à mente delas, em nome de Jesus. Ó Pai, que o Senhor possa mesmo derramar da Tua presença neste lugar através da vida delas. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças, podem se sentar. Esse mês de janeiro, nós não vamos ter o ministério com crianças. Por quê? Por conta de duas coisas. Primeiro, porque os nossos professores estão sendo preparados, fortalecidos, para que possa ministrar durante todo o ano. Então, por isso estão acontecendo as capacitações ministeriais, que começam às 5 horas da tarde. Então, quem estava aqui 5 horas sendo capacitado? Oh, glória a Deus! Então, estão sendo capacitados por um tempo de preparação para que as crianças possam receber também algo extraordinário. Amém? E outra coisa é que a nossa escola também está passando por algumas reformas, fazendo algumas melhorias para atender tanto os nossos alunos do colégio, como também as crianças do ministério com crianças. Então, crianças, a tia Ana precisa do apoio de vocês. Eu sei, papais, que às vezes é complicado a gente manter o silêncio, a gente manter as crianças quietas. Eu bem sei que é complicado. Digo isso pelas minhas 3 filhas, mas é possível. Então faz aquela logística, né? Às vezes se é uma criança menor, você leva ali no fundo, volta, vai pedindo um silêncio, né, Laurinha, Helena e Júlia? Beleza? Gostaria de saber se tem visitantes. Tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez, ou segunda vez, ou terceira vez? Ah, que bom! Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Fiquem de pé. Nós gostaríamos de aplaudi-los. Muito obrigada pela presença de vocês. Sheila, cumprimenta eles, por favor. Dê um abraço neles. Os irmãos têm um folder que pode também ser entregue, inclusive vai ser entregue também no final. Então, se você não pegou esse folder, você pode pegar no final com os diáconos que vão estar lá no fundo. Eu quero começar esse momento da ministração aqui da palavra, quero que você abra a sua Bíblia, se você está com ela aí, no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Se você não está com ela aí, vai ser projetado aqui e nós vamos acompanhar a leitura. Queridos, quantos estavam aqui ontem? Eu não estava, né? Vocês ficaram sabendo, porque me chamou e eu não estava aqui. Mas eu estava em casa ouvindo aquela ministração e nós vamos ler sobre a cura de Naamã. E aí, quando o pastor Luiz Fernando, gente, se você ouviu a palavra, ele começou a pregar e ele falou assim: então, Naamã, gente, eu estava assim, em pé, eu tive que escorar, eu falei: Deus, se o pastor Luiz Fernando pregar de Naamã, os irmãos vão ouvir Naamã amanhã de novo. Vai ouvir 2 vezes o Naamã. Porque de fato o Senhor ministrou muito essa palavra no meu coração. Acredito que seja uma história que talvez alguns já conheçam. Mas aqueles que não conhecem, eu tenho certeza que você vai conhecer um Deus extraordinário. E esse é o tema da nossa palavra: conhecendo um Deus extraordinário. Vamos começar então a leitura. Se vocês quiserem diminuir assim um pouquinho só da iluminação aqui do palco, fica melhor para os irmãos acompanharem a leitura ali. Nós vamos ler até o versículo 17, tá bom? Naamã, comandante do exército do rei de Arã, era um homem muito importante para o seu senhor e bastante respeitado, pois por meio dele o Senhor, com letra maiúscula e letra maiúscula, dera vitória a Arã. Mas esse guerreiro valente sofria de lepra.
Ora, as tropas de Arã haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei de Arã respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando Naamã, o meu oficial, para que o cures de sua lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou eu Deus, capaz de conceder vida e morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu cure de sua lepra? Vejam como ele a procura. Vejam como ele... Volta lá, porque às vezes eu acelero. Aí. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Elias, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro que lhe disse: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. A sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã, porém, ficou indignado, saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Então ele deu meia volta e foi embora dali furioso. Os seus servos foram até ele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Muito mais quando ele apenas diz: lave-se e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. A sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegarem diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: tão certo como vive o Senhor a quem sirvo, não aceitarei nada. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Naamã disse: já que não aceitas os presentes, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós temos aqui a tua palavra que é viva, que é eficaz, a tua palavra que penetra nos nossos corações, que traz luz, direção, a tua palavra que é viva. Espírito Santo, eu peço nesse momento que a tua palavra fale conosco, que a tua palavra fale nas nossas intimidades, que a tua palavra nos fale a tua verdade, que não seja, Deus, por mim, mas pelo teu Espírito Santo. Então, Espírito Santo de Deus, ministra nesse lugar. Anjos ministradores, assenta-se nesse lugar, passeia nesse lugar, ministra mesmo aos corações, tirando qualquer dispersão, tirando qualquer sonolência, tirando qualquer perturbação, qualquer confusão. Nós declaramos a paz do Senhor reina nesse lugar e a palavra do Senhor chega aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa é a história de Naamã. Vamos nos contextualizar um pouquinho aqui dessa história. Então Naamã, quem era Naamã? Naamã era um homem forte, poderoso, valente de guerra, capitão
capitão era bem visto pelo seu senhor. E ali falou Arã, mas também a Síria, era de onde Naamã era capitão, ele era capitão da Síria. Síria e Israel eram países vizinhos, então vezes eles estavam em guerras, vezes eles estavam em paz. Nesse momento, eles estavam em paz. E nós temos aqui um outro personagem que é o rei. O rei de Israel nessa época é o rei Jorão. Esse rei, ele era filho de duas pessoas, claro. Ele é filho de Acabe e Jezabel. Ele era um rei mau. No capítulo 3, no versículo 2, diz que o rei Jorão fazia o que era mal perante o Senhor. Ele já tinha uma família ali com um histórico não muito legal. E aquele rei também fazia o que era mal. E nós temos Eliseu, o profeta. E eu quero que você entenda o que é esse profeta. Porque hoje, talvez para nós, essa palavra profeta é um pouco assim, meio já popular, digamos. Mas o profeta naquela época, ele era a própria voz de Deus. Ele era a própria palavra de Deus. Ele era a própria verdade de Deus. Eles não tinham a Bíblia. Eles tinham um profeta. Então quando o rei queria algo, quando ele queria alguma direção, quando ele queria buscar algo, ele ia no profeta. Então o profeta era uma figura extremamente importante. E esse profeta aqui é o profeta Eliseu. O Jorge disse aqui sobre um milagre que foi realizado pelo profeta Elias. O Eliseu, ele é o sucessor. E esse era o contexto daquela história. E a palavra fala que Naamã, ele era capitão da Síria e com certeza ele era daquele povo. Então ele tinha outros deuses. Ele não conhecia o Deus de Israel. Ele tinha outras crenças. Ele tinha outra cultura. Mas a palavra de Deus relata muito bem que quem é que dava a vitória para Naamã? O Senhor, com letra maiúscula. Esse Senhor com letra maiúscula é o nosso Deus, é o Senhor de Israel. A palavra relata isso muito bem, que ele tinha vitória nos momentos de batalha, porque o Senhor o dava vitória. Querido, ele não amava a Deus. Ele não servia a Deus. Ele nem sequer conhecia a Deus. Mas quem dava as vitórias era Deus. Isso me traz a entender que talvez, meu irmão, você já está aqui um tempo, mas ainda você não conhece, você não serve, talvez você nem ame tanto a Deus assim. Mas as vitórias que você tem tido não são da força do seu braço. As vitórias que você tem alcançado, as conquistas que você tem alcançado, é porque existe um Senhor com letra maiúscula. E Ele olha por você. Mas a palavra diz que aquele homem era forte, valente, corajoso, visto muito bem pelo seu rei. Se ele era visto pelo rei bem, gente, imagina pelo restante. Mas tinha um porém na vida de Naamã. A vida de Naamã não era feita só de vitórias. A vida de Naamã também tinha lutas. Assim como a minha vida. A nossa vida não é feita só de vitórias. Ela é feita também de desafios. Ela é feita de lutas. E a luta de Naamã aqui tem nome. Qual que era o nome da luta dele? Lepra. A luta de Naamã se chama lepra. E a lepra, amados, era algo, hoje já se existe, né? Tantos tratamentos, mas naquela época algo contagioso.
algo que o povo de Israel tinha como uma doença vergonhosa, uma doença de humilhação, uma doença de exclusão. Se tivesse uma pessoa com lepra, aquela pessoa era colocada à distância, fora da cidade, até que aquela lepra fosse tratada. E era algo que definhava o corpo. A armadura de Naamã, com certeza, o deixava forte, em meio às guerras, em meio às batalhas. Mas quando ele tirava aquela armadura, ele sabia a lepra que ele carregava. Ele sabia aquilo que feria o seu corpo. E na palavra de Deus, a lepra é comparada ao pecado. E é tão interessante que a lepra, assim como o pecado, entra na nossa vida de forma sutil, de forma disfarçada. A lepra, ela se inicia no corpo com pequenas manchas que não doem, pequenininhas, imperceptíveis, mas que, se não são tratadas, elas contaminam todo o corpo. O pecado também é assim. O pecado, ele começa com algo que você pensa, não, é só uma mentira. Não, é só uma fofoca. É só uma fugidinha. E aí, quando você vê aquela situação, tomou conta. E sabe de uma coisa, queridos? Eu sou uma pessoa leprosa. E você também é uma pessoa leprosa. Todos nós temos lepra. E nós precisamos encontrar cura para os nossos corações. E aí então, ele sabe que, escuta, né? A serva lá fala, olha, existe um profeta lá em Israel, que eu tenho certeza que pode curar essa lepra. E aí então, o rei manda uma carta, escreve uma carta lá para o rei de Israel. Quando aquela carta chega para o rei lá de Israel, o rei abre aquela carta e ele se desespera. Interessante a gente pensar que, quem é que curava mesmo, que a menina tinha falado? Era o profeta. Mas a carta foi dada para o rei. Eu sei que existia naquela época questões políticas já. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes nós estamos endereçando cartas para lugares errados. Aquela carta deveria ser entregue ao profeta. A menina tinha falado que era o profeta, não era o rei. Mas a carta foi endereçada para o rei. E o rei nada podia fazer. Muitas vezes, quando nós estamos tristes, amargurados, decepcionados, em vez de nós endereçarmos as nossas cartas, as nossas petições, os nossos pedidos, as nossas angústias, para quem realmente pode resolver, nós publicamos algo lá na rede social, porque aí vai ser mais fácil. Endereçamos lá. Ou endereçamos para uma pessoa que pode massagear o nosso ego e falar, você tem razão mesmo. E aquela ferida, aquela leprinha que começou, uma coisinha pequena, esparrama. Porque a carta foi enviada errada. A carta chegou para alguém que não poderia resolver.
E aí quando o rei, ele abre aquela carta, ele rasga as suas vestes e diz: por acaso sou eu Deus? Posso eu trazer vida e posso eu trazer morte? Então o profeta ficou sabendo que o rei tinha se descabelado. E onde o rei viu uma catástrofe, o profeta viu uma oportunidade. Isso faz pessoas extraordinárias. Em situações que podem ser catástrofe, nós olharmos naquelas situações e vermos oportunidades. Encontrarmos oportunidades. Dia da palavra do pastor Juliano, ele mencionou, falou a respeito disso. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Diante das situações que você vive, seus olhos olham como uma catástrofe ou como uma oportunidade? Gente, é bonito falar, mas eu sei que é difícil. Porque tem vezes que eu passo por situações que eu falo: se eu aprender uma coisa só que seja disso, já está bom demais. Porque eu acho que isso veio para me derrubar. O profeta sabia o Deus que ele servia. O rei não. Lembra que eu disse que o rei era um rei mau? Fazia o que era mal perante o Senhor. O rei não conhecia a Deus não. Mas o profeta, esse conhecia. Eu quero te falar uma coisa. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Você conhece? Amém. O nosso Deus é um Deus extraordinário. E aí então Eliseu fala: pode deixar Naamã vir. Fala para ele vir. E aí Naamã sai rumo a Samaria. E ali mais ou menos de Damasco até Samaria, eu fiz umas pesquisas lá, dá uns 230 quilômetros. E ele vem então, entra em uma terra de inimigos. Vem com os seus cavalos, com as suas carruagens, com a sua pompa toda, porque na verdade ele é quem? Ele é o capitão da Síria. E aí ele chega ali naquele lugar. E quando ele chega lá, no terreno do inimigo, ele chega naquele lugar, ele chega na porta da casa do profeta, vem um menino dar recado. Gente, que decepção! Ele chegou naquele lugar para ver um profeta. Ele chegou naquele lugar porque o Eliseu falou que curaria ele. E aí ele chega lá na porta, vem um menino dar recado para ele. Você já passou por uma decepção assim? Que você chegou num lugar, aí chegou naquele lugar, você estava esperando alguém lá, João. Seu chefe. Aí você chegou lá, não, vou ter uma conversa com o meu chefe aqui. Aí você chegou lá para esperar o chefe, aí veio o rapaz: o chefe vai vir, não, ele mandou falar para você fazer assim, assim, assim. Decepção, não é? Estava esperando. E ainda fala para ele, e ele mandou você ir lá no rio e tomar banho 7 vezes. Mergulhar lá 7 vezes. Queria dizer a mesma coisa de você marcar uma consulta num médico especialista. Aí você chega lá, a secretária fala para você: ele não vai poder te atender não. Ele falou para você tomar esse remédio aqui. Você toma. Você toma, irmão. Ele nem te viu. Ele nem te encostou. Meu avô está naquela época assim, que toda semana tem um médico, sabe? E ele, assim, já bem idoso, ele é muito engraçado. Para não falar impaciente. Se o médico nem encosta nele, você sabe, tem uns que nem encostam, ele já não toma remédio. Ele fala: ele nem me encostou.
Ele nem sabe onde que dói, onde que não dói. Eu não vou tomar esse remédio, não. Agora imagina, ele nem viu ele, gente. Ele só mandou o recado, falou, fala para ele. Fala para ele lá tomar um banho lá 7 vezes, mergulhar no rio. Infelizmente, muitas vezes nós corremos atrás de profetas. E aquele homem, ele estava correndo atrás de profeta. O que ele queria, e a própria palavra diz, eu pensei que ele vinha aqui, ia se colocar de pé na minha frente, ia pôr a mão e falar, pôr a mão na minha lepra e eu seria curado. Muitas vezes o que nós queremos é, seja curado, levanta agora, amanhã a sua vida vai mudar. Queridos, eu vou confessar aqui o meu pecado para vocês. Por muito tempo, eu corri atrás de profeta. E não falo profeta longe não, profeta daqui mesmo. Ah, vai vir um pastor lá de fora. Nossa! Por levantar a mão e falar, eu te digo, amanhã mesmo, a essa hora, você receberá a sua bênção. Irmão, pensa. Não é? E muitas vezes, e sabe quantas vezes isso aconteceu comigo aqui nessa casa? Nenhuma. Em 23 anos nessa igreja. Nenhum pastor aqui virou para mim e falou assim, amanhã, hoje mesmo, não vou esperar amanhã, a tua bênção te pegará ali. Aí você fala, Mas um dia, vou contar para vocês. Eu trabalhava num lugar e tinha, isso tem muito tempo, eu devia ter uns 18 anos. Isso, 18 anos. E eu trabalhava num lugar e tinha 2 pessoas lá que não eram cristãs. E elas ficavam assim, me amolando muito, querendo que eu levasse elas numa igreja. Numa igreja que tinha um profeta, que tinha uma pessoa que fazia orações e tudo mais. E eu falava assim, não, mas vamos lá na minha igreja. Não, a gente vai, mas leva a gente lá. E eu falava assim, não, mas para que vocês vão lá? Não, leva a gente lá, porque a gente precisa ouvir ela, o que ela vai falar, o que ela vai orar pela gente e tal. E achei um tanto de problema com os namorados, com as bagunças. E eu falava, não, mas eu não queria ir lá não. E não era nem por conta da pessoa, da pastora, da profeta, da igreja, não. Mas porque eu achava que não era assim. E aí então, um dia o Espírito Santo falou para mim assim, Ana Clara, e elas queriam que eu levasse porque eu já era contextualizada com esse ambiente evangélico, né? E elas ainda não. E aí um dia o Espírito Santo falou assim, Ana Clara, elas estão pedindo para você levar elas na igreja? Você não está querendo levar? Aí, amados, amarrei a minha carapuça. Falei para elas, amanhã nós vamos. Yes. Era um culto tipo 3 horas da tarde. E aí nós fomos, chegamos lá e tal. Eu falei, olha, vocês vão lá na frente, que ela vai orar por vocês. E vai ser uma bênção. E eu falando, Espírito Santo, fala tudo que tem que falar. Já que eu trouxe aqui, o senhor fala. Porque eu sei que tem umas coisas que precisa resolver. E eu falei, eu vou sentar aqui no fundo. E eu sentei no último banco lá. Quando a gente terminar, a gente vai embora. Beleza, beleza. Aí elas chegaram, ficaram lá. Ela fez oração com elas, falou com elas, tudo mais. E eu lá no fundo orando, tá? Estava orando mesmo. Orando lá e tudo, assim, quietinha. Aí, de repente, elas chegaram perto de mim, bem rapidinho, assim. Chegaram lá perto de mim, aí já, né? Aí, a hora que eu olhei, assim, a irmã fez para mim, assim, a pastora. Eu falei, olha, por essa eu não esperava.
E aí ela fez e me chamou. E aí eu fui, cheguei lá. Queridos, aquela mulher fez uma oração pela minha vida. Ela não deu uma profecia para mim, nenhuma. Mas ela fez uma oração pela minha vida. E demorou tanto. E eu saí daquele lugar assim, abençoada pelaquela oração. Eu agradeci aquela pastora. E a hora que eu estava saindo, uma delas virou e falou assim: para quem não queria vir, né? Sabe o que isso nos mostra? Que Deus faz, não do jeito que a gente quer, mas é como Ele quer. Deus quer ministrar nos nossos corações como Ele deseja. E o recado do menino é: vai lá no rio, toma banho 7 vezes. E a decepção de Naamã com aquele recado foi tão grande, porque além dele ter que ir lá, porque de fato ele queria algo pronto, ele queria algo que o profeta chegasse, colocasse a mão nele e pronto. Mas além dele ter que ir lá, o rio era sujo, ainda era 7 vezes. Queridos, você manda seu filho tomar banho uma vez, você já, passa isso aqui. Ele tinha que tomar banho 7 vezes. E aí sabe o que ele faz? Ele vira de costas e ele fica irado. Ele fica em fúria. O olho daquele homem pegava fogo. Que decepção, cheguei aqui para ser curado, e esse homem manda eu ir tomar banho, ainda manda recado pelos outros. E aí ele vira as costas e sai. E sabe por que eu acho que Eliseu agiu daquela forma? Porque Eliseu sabia que Naamã não queria Deus. Naamã só queria a cura. Naamã não queria a presença de Deus, ele só queria o benefício. Então se é a cura que você quer, então vai lá no rio, toma banho 7 vezes e resolve o seu problema. E aí aquele homem vira em fúria. Porque o extraordinário de Deus acontece nas coisas ordinárias da vida. E eu quero que você entenda isso. Porque o ordinário fala daquilo que é comum. Às vezes a gente quer coisas grandes demais, mas o ordinário de Deus, como nós temos dito já nesses 3 dias, está nas coisas simples. O extraordinário de Deus está na simplicidade. E aí quando Naamã se vira para ir embora, tem algo diferente. Sabe por quê? Porque Naamã andava com pessoas extraordinárias. E foi isso que o pastor Carlos disse aqui no culto da virada. Ande com pessoas extraordinárias. Queridos, aqueles servos que estavam ali, estavam debaixo do comando daquele homem, que estava em fúria, que estava em raiva, que estava em ódio. Se você chega lá na sua empresa, seu patrão está com raiva, muita raiva, com fúria, porque um negócio explodiu, deu errado, você vai lá conversar com ele? Você espera uns 3 dias, né? Para amansar, porque assim, você precisa manter o emprego e tudo mais, então você já mantém. Aqueles servos foram extraordinários. Eles chegaram e falaram assim: meu pai, painho, se por acaso ele tivesse te pedido uma coisa assim, muito, mas muito mais difícil, você não ia fazer? Porque ele é corajoso, você não ia fazer? Ai, ele está te pedindo só para, sei lá, tomar um banho 7 vezes. Pessoas extraordinárias acreditam por nós, mesmo quando não cremos.
Pessoas extraordinárias nos fazem olhar situações desafiadoras com outros olhos. Pessoas extraordinárias nos ensinam, nos advertem, nos mostram o caminho e nos aplaudem. Esses servos foram pessoas extraordinárias na jornada de Naamã. Extraordinários. E aí então, Naamã pega o caminho e ele mergulha ali naquele rio. Por quantas vezes? 7 vezes. E quando ele se levanta, uau! O corpo de Naamã está curado. A palavra diz que o corpo dele ficou como uma pele de criança. Gente, pele de criança é lisinha, aquela coisa mais linda. O corpo de Naamã ficou com a pele toda curada. E uau, isso foi extraordinário. Aos olhos de Naamã foi extraordinário. Aos olhos dos servos foi extraordinário. Mas para Deus, o extraordinário começa agora. O extraordinário começa depois. Porque enquanto os servos já estavam ali preparando os cavalos, as carruagens, porque de fato o capitão foi curado, então que bom, nossa, ele obedeceu, então vamos embora, vamos juntar as coisas. Então Naamã começa a voltar. Os servos capazes que olham para ele e falam assim: onde que o Naamã está indo, gente? A Síria é para lá, onde que o Naamã está indo? Onde você vai, Naamã? Vou voltar na casa do profeta. A ordem não era essa. O profeta não mandou ele voltar. O profeta só mandou ele mergulhar 7 vezes e a pele dele ficaria curado. Mas Naamã volta. E quando a obediência ultrapassa, o extraordinário acontece. A obediência ultrapassou. Ele volta até aquele profeta. E quando ele volta, quem é que está lá? O menino, gente. O menino do recado. O menino do recado está lá. Mas quem está do lado do menino do recado? Eliseu. E Eliseu está ali porque Eliseu sabia. Ele voltou. Ele voltou porque agora sim. Agora ele quer Deus. E aí quando aquele homem volta, ele vira para Eliseu e diz: eu bem sei que sobre toda a terra não existe nenhum Deus como o Deus de Israel. Isso sim foi extraordinário. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Isso sim foi extraordinário. Romanos 10:9 vai dizer que sua boca confessar e com seu coração crer, você será salvo. Nesse momento que ele diz: eu bem sei que não existe em toda a terra nenhum Deus como o Deus de Israel. Aquele momento, a salvação alcançou o coração de Naamã. Muito mais do que um corpo curado, agora ele tem um coração salvo. Naamã poderia voltar só curado. Mas quando você entra na presença de Deus, meu querido, não tem como você ficar somente com pouco. Você tem que mergulhar no muito do Senhor. Naamã então
Eu já estou finalizando. Naamã volta e fala pro Eliseu: eu tenho presentes para você. Eu tenho presentes para você. Eu tenho coisas para dar para você, porque de fato o que eu recebi foi muito. Eliseu fala: não precisa me dar nada. Não precisa me dar nada. Porque de fato, o que Eliseu estava querendo dizer é: não fui eu que te curei. Não foi a imposição das minhas mãos, assim como você queria que fosse. Mas quem curou você foi o dono daquelas águas que você mergulhou. Naamã disse: eu não posso ir embora daqui só com a cura. Ele precisava voltar, ele era o capitão. Ele precisava voltar. Crianças, Júlia, sabe de uma coisa? O maior problema de Naamã nunca foi a lepra. O maior problema de Naamã era a sua distância de Deus. O nosso maior problema não é o pecado. O nosso maior problema é quão distante nós estamos de Deus. Porque se nós estivermos perto, nós vencemos o pecado. Nós vencemos. O Senhor nos afirma isso. Então o problema não é a lepra. O problema não é o pecado. O problema é quão distante eu estou de Deus. E Naamã compreende isso e ele fala: eu tenho então um pedido. Eu quero pedir algo. E para mim esse pedido é um pedido maravilhoso. Naamã fala: me dê 2 mulas de terra. Eu preciso levar o pó dessa terra. Eu preciso levar o chão dessa terra. Eu preciso levar a presença dessa terra. Me dá 2 mulas só. Com terras para eu poder levar. Naquela época, eles entendiam que para um Deus ser adorado, ele só poderia ser adorado em sua terra. Como que Naamã volta para a Síria agora, sendo que ele tem um Deus de outra terra? Então ele fala: eu não vou deixar esse Deus. Eu volto para a minha terra, mas eu vou levar 2 mulas. Eu vou levar. E aí então, Naamã sai daquele lugar, curado da lepra, com o coração salvo e com 2 mulas de terra. E a certeza que eu tenho, meu irmão, é que quando Naamã chegou naquele lugar, e ele jogou aquela terra, aquela areia, aquela poeira no chão da Síria, a Síria não foi a mesma. Amém? A Síria não foi a mesma. A presença de Deus chegou naquele lugar. Assim como aquela poeira se passou, a presença de Deus também inundou aquele lugar. E a certeza que eu tenho é que coisas extraordinárias começaram a acontecer naquele lugar. Porque quando eu carrego essa terra, essa presença, esse pó aqui dentro de mim, queridos, por onde eu passar, essa terra, essa presença
vai tocar o coração de pessoas. Quero que você fique de pé nesse momento. Gostaria que a equipe de louvor estivesse nos conduzindo aqui. Nós ainda temos alguns minutinhos. E queridos, o que adianta Naamã ter voltado para a Síria, curado da lepra, mas a lepra continuar no seu coração? Do que adiantava? Ele entendeu que o que ele precisava de mais precioso era a presença de Deus. E sabe de uma coisa? Você pode estar passando muitas dificuldades na sua vida, muitas lutas, muitas batalhas, situações em que você não encontra, talvez, ainda direção. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você já aceitou Jesus como Senhor da sua vida, isso é extraordinário. E nós vamos cantar uma canção agora. O pessoal do louvor vai nos conduzir em um momento de louvor aqui. E a certeza que eu tenho é que, se Naamã conhecesse essa canção, ele cantaria ela com toda certeza, porque é uma verdade. Mas é uma verdade também para nós. Do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e a nossa alma está distante do Senhor? Do que adianta a gente juntar os tesouros e a nossa alma se perder sem o Senhor? O que nós temos de mais precioso é a presença dEle. Convido você a fechar os seus olhos e ser ministrado por essa canção, em nome de Jesus. Cantarmos juntos. Oh Espírito de Deus, Tu estás aqui, Jesus. Tu estás aqui, Jesus. Tudo é perda se não tenho a Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem Você não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. Sim, Jesus. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem
Talvez você ainda não conhece esse Deus extraordinário. Talvez você está aqui nesse lugar como Naamã, ouviu falar de um Deus, mas você ainda não o conhece. Mas eu quero te dizer uma coisa: Ele já te conhece há muito tempo. Ele já te conhece e Ele sabia que você estaria aqui nessa noite. Eu quero que nesse momento você coloque a mão no seu coração, todos nós. E eu gostaria que você repetisse essa oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, a minha vida é do Senhor. Eu conheço o Senhor. Estou conhecendo o Senhor. E nesse momento eu quero confessar que não existe nenhum Deus tão poderoso quanto o Deus de Israel, o Senhor forte e poderoso. Entra no meu coração, faça uma morada eterna e me ajude a permanecer com o Senhor, em nome de Jesus, amém. Continue com seus olhos fechados. Como eu disse, talvez você está nesse lugar pela segunda, pela primeira, pela terceira vez, ou talvez você já está nesse lugar há um tempo, mas de fato você nessa hora toma uma atitude. Eu quero conhecer mais o Senhor. Eu quero conhecer mais desse Deus extraordinário. E eu queria que você levantasse a sua mão. Se você tem esse desejo de conhecer mais desse Deus extraordinário. Não vejo nenhuma mão levantada. Ah, Júlia, vem cá. Acho que não. Sabe que isso nos mostra que você já tem o presente mais extraordinário que você poderia ter. A salvação, ela já está aí no seu coração. É o presente mais extraordinário. Querido, se no ano de 2026 você não conquistar nada, mas continuar com a salvação, glória a Deus, foi extraordinário. Porque a salvação, ela é o presente mais extraordinário. Mas o nosso Deus é super abundante. Vamos finalizar esse momento cantando esse refrão e encerrarmos a nossa reunião em nome de Jesus. A tua presença é o nosso presente. É o nosso presente. É o nosso extraordinário, é a tua presença. Que o Senhor nos conduza durante essa semana
Que o Senhor esteja mesmo à nossa frente, que o Senhor nos dê direção, nos dê graça, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos traga mesmo o suprimento de todas as nossas necessidades. E que a Tua presença esteja conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Fala para o seu irmão assim: irmão, leva as mulas de terra no seu coração. Aleluia. Deus abençoe a sua vida.